Hoje saíram números de produção, vendas internas e exportação de aço aqui no Brasil. Os dados são do Instituto Brasileiro do Aço e estamos ali, olha. Aço bruto, por exemplo, cresceu 3,3% agora nesse primeiro bimestre, para a gente ter uma ideia. Os dados são bastante importantes, 5,6 milhões de toneladas. O aço laminado, outras 3,7 milhões de toneladas, um crescimento de 6,8%. E os semi-acabados, 1,5 milhão de toneladas, isso tudo com dados comparados em relação ao ano passado. Um outro dado também que a gente vê exatamente o que cresceu ali de vendas internas. Os dados são do Instituto Brasileiro do Aço, Instituto Aço Brasil, perdão. As vendas internas, houve um crescimento de 14,3%, 2,8 milhões de toneladas, esse é o montante de aço vendido. Para exportações, também um crescimento importante. 2,4 milhões de toneladas, 25% de aumento. Isso representa ali quase 1,5 bilhão de dólares de exportações de aço. É por isso que o governo brasileiro e os produtores brasileiros estão tão interessados. Esses números de aumento de exportação mostram uma competitividade do produto brasileiro que poderia ser prejudicada muito claramente com essa sobretaxa, a sobretaxa do governo americano. Daí todas essas negociações, tanto com os produtores nos Estados Unidos, ou seja, de empresas que compram o aço brasileiro, para ingressarem no Departamento de Comércio dos Estados Unidos pedindo a extinção da cobrança de sobretaxa nos produtos brasileiros. O grande argumento, e fiz menção anteriormente, dos produtores brasileiros é que o aço brasileiro entra na cadeia produtiva, não é exatamente um competidor ao produto que é feito nos Estados Unidos, ele é complementar na cadeia produtiva. Ou seja, se por acaso a sobretaxa for aprovada com relação ao Brasil, e hoje está aprovada, a menos que haja uma exceção, isso encareceria o produto final nos Estados Unidos, porque o aço brasileiro vai acabar custando mais caro. De acordo com dados de outra entidade, o Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço, as vendas de aço no país subiram 20,6% em fevereiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, e atingiram 259 mil toneladas. Em relação a janeiro, no entanto, houve queda de 8,5% nas vendas, resultado que foi considerado, de certa forma, positivo pelo Instituto, porque esperava um recuo ainda maior, de 15%. Para março, a expectativa do Instituto é de alta de 9%, impulsionada, sobretudo, pelas importações da China, principalmente de aços galvanizados produzidos pelo Brasil. Todas essas notícias mexeram com as ações das siderúrgicas brasileiras, que têm ações negociadas aqui na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Vamos lá para a gente ver o comportamento. A Gerdau, que tem dois tipos de ações negociadas aqui na Bolsa, subiu as preferenciais 4,72%. Na seguinte, a gente vê ali ainda com os papéis da Gerdau, está ali a da metalúrgica Gerdau, aí nós temos ali 3,49% de alta. Nós temos outras duas siderúrgicas que têm papéis negociados aqui na Bolsa, os Minas, 3,30% de alta hoje, e por fim a Siderúrgica Nacional, com um crescimento de 1,94% a R$ 8,42 o valor. Essas ações todas das siderúrgicas tiveram um comportamento de alta, ou seja, de valorização das ações aqui na B3. 3 delas estão entre as maiores altas do dia também, a gente vai trazer esses dados daqui a pouco nas informações do mercado financeiro. Só para complementar este assunto da sobretaxa americana ao aço e ao alumínio importado, além das articulações do governo brasileiro com empresas importadoras nos Estados Unidos, ontem o presidente Michel Temer se reuniu com o primeiro-ministro sul-coreano Na Kyung-lee e ambos comentaram sobre a possibilidade de uma ação conjunta que pretende reclamar da sobretaxa americana na OMC, na Organização Mundial do Comércio. Ou seja, é um esforço internacional contra esse protecionismo norte-americano. O Brasil precisa crescer 3,2% ao ano até 2035 para ficar medianamente desenvolvido e erradicar a pobreza extrema. Esse é o cálculo do BNDES, apresentado em conferência hoje no Rio de Janeiro. É de lá que Maurício de Almeida traz mais informações sobre o assunto. Oi, Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Esses dados foram divulgados na conferência Visão 2035 Brasil Desenvolvido, realizada na sede do BNDES aqui no Rio de Janeiro. Os números foram passados pelo presidente do banco,
Um encontro que reuniu empresários, políticos, economistas e também militares, como o general Vilas Boas, que é o comandante do Exército Brasileiro. Segundo o presidente do BNDES, esse crescimento de 3,2% deve se manter até 2035, para o Brasil se transformar naquele país mediamente desenvolvido. Se isso acontecer, se conseguirmos manter um crescimento de 3,2% ao ano até 2035, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do país, passaria dos atuais 0,75 para 0,86. E a renda per capita brasileira saltaria de 14 mil dólares por ano para 25 mil dólares. Com isso, o Brasil ficaria semelhante à economia de Portugal e, segundo o BNDES, conseguiria erradicar a pobreza extrema em todo o país. Para chegar a esses números, o BNDES pretende investir 90 bilhões de reais em obras de infraestrutura. E para se aproximar mais da realidade brasileira, o BNDES pretende abrir filiais em todos os estados do país. Seriam mini BNDES funcionando em todo o território brasileiro. Com isso, o banco acredita que vai ficar mais perto dos pequenos e microempresários e facilitar o desenvolvimento do país, com o financiamento de créditos sendo mais democratizado por todo o território nacional. Piotr. Ou seja, uma descomplicação e um valor menor no crédito justamente aos pequenos empresários, porque eles geram emprego, e sem emprego não tem consumo, se não tem consumo não tem aumento da produção, se não tem aumento da produção não tem emprego. Só um detalhe, quando o Maurício faz menção nesse dado do IBGE, do BNDES, que é preciso o país crescer 3,2% ao ano até 2035, está se falando de políticas de longo prazo, ou seja, de pensar o país no longo prazo. E para crescer em torno de 3,5% ao ano, precisa-se ter uma série de políticas que façam o país crescer pelo longo prazo, ou seja, nenhuma medida que resolva o problema neste ano e que não vai ser sustentável ao longo dos próximos anos é bem-vinda dentro dessa lógica. O que nós tivemos no Brasil, e a gente já fez menção disso várias vezes aqui no cenário econômico, no ano passado com muita frequência e também já neste ano, é que nós sofremos de picos e vales, ou seja, tem movimentos de alta, movimentos de baixa. O problema não é a alta, evidentemente, o problema é quando cai, porque quando cai a subida sempre é mais lenta, a recuperação econômica sempre é mais lenta. A gente está vendo isso daí. Para dar um exemplo muito claro, tivemos uma queda poderosa do PIB, muito forte, em 2015 e 2016, por erros de política econômica que esse país sofreu. E a recuperação, o ano passado, por exemplo, foi de crescimento de 1% apenas. Crescer 3% é a previsão que o governo tem para este ano, ou seja, obviamente que nós estamos retomando o crescimento, mas a recuperação é muito lenta. E dentro dessa recuperação, muita gente fica no que chama da linha da pobreza, as pessoas empobrecem, a classe média diminui. E um país que tem classe média muito enxuta, normalmente é um país muito injusto. Países desenvolvidos têm uma porção pequena de ricos, uma porção pequena de pobres e uma imensa classe média. Foi exatamente isso que nós ainda não conseguimos ter no país. E o que atrapalha, sobretudo, são esses picos e vales. Ou seja, qualquer política econômica agora precisa privilegiar o país com ações que pensem no longo prazo, senão não dá para crescer 3,2% ao ano. Ou seja, é visão de que o que se chamava nos anos 80, nos anos 90, e parece uma expressão esquecida, mas está nos livros de história, visão de estadista, quem pensa o país daqui a 20, 30 anos e não para ganhar a próxima eleição, ou para resolver qualquer problema político do seu grupo dentro do governo. É preciso pensar o Brasil com a grandeza que ele tem, e ele tem grandeza suficiente para ser pensado de forma grandiosa pelos brasileiros. A intenção dos micro e pequenos empresários do comércio e serviços de lazer, de fazer investimentos, segue aumentando, mas de forma modesta. É o que aponta o indicador de demanda por investimento divulgado hoje pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. O avanço foi de 6,4 pontos em fevereiro em relação ao mesmo mês do ano passado, chegando a 40,7 pontos. Quanto mais perto dos 100 pontos, maior apetite para realizar investimentos nos próximos 3 meses. De acordo com o estudo, 1/3 dos micro e pequenos empresários pretende investir nos próximos 3 meses, a maior parte com recursos próprios. E um estudo do Serviço de Proteção ao Crédito diz que as vendas dos últimos 12 meses tiveram alta expressiva se comparadas ao ano imediatamente anterior, que pega boa parte, no caso, dos meses de 2016. Os dados são do indicador Movimento do Comércio e fazem referência aos 12 meses entre março de 2017 e fevereiro de 2018. Nós temos os dados ali. As vendas, por exemplo, nos últimos 12 meses, concluídos em fevereiro deste ano,
cresceram 3,4%. Isso é exatamente o que o comércio se recuperou no ano passado, praticamente. Em fevereiro, na comparação de fevereiro deste ano com fevereiro do ano passado, o crescimento foi ainda maior, de 5,2%. Se a gente olhar a próxima tela, tem um outro dado, quais são os destaques justamente que tiveram crescimento no comércio. Móveis e eletrodomésticos, um crescimento de quase 5%. Tecidos, vestuário e calçados, de 2,3%. Isso tudo dos 12 meses terminados em fevereiro deste ano, com os 12 meses terminados em fevereiro do ano passado. E supermercado, ou seja, alimentos e bebidas, um crescimento de 3,1%. Esses os dados aí dessa pesquisa do SPC. E daqui a pouco os números do mercado financeiro, uma leve alta do Ibovespa hoje, com destaque para as ações das siderúrgicas negociadas aqui na B3, de onde a gente sai para um rápido intervalo, mas nós voltamos em instantes. Daqui a pouquinho.